O primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Texto áureo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, versículo 4. Verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Objetivos da lição. Primeiro, saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Segundo, identificar as diferenças entre Caim e Abel. Terceiro, ressaltar o valor da adoração. Texto de referência. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Leituras complementares. Gênesis 4, versículo 2. Abel, o primeiro pastor de ovelhas. Gênesis 4, 5. Caim, um homem com uma oferta recusável. Gênesis 4, 9. Caim, um homem de coração arrogante. Gênesis 4, 10. Abel, uma vítima da violência. Hebreus 11, 4. Abel, um homem de fé. 1 João 3, 12. Caim, um homem de más obras. Motivo de oração. Oremos para que o Senhor possa se agradar de nossas ofertas. Introdução. Nesta lição abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles ao ofertar e a reação de Deus diante dos ofertantes e suas ofertas. A partir de outros textos bíblicos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. Capítulo 1. A queda afetou a verdadeira adoração. No capítulo 4 do livro de Gênesis, vemos que as consequências do pecado de Adão e Eva não ficaram restritas a eles, mas se estenderam também aos seus descendentes. Isso porque, após a queda, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Romanos 3, 23. As atitudes de Caim, o primogênito do casal, evidenciaram quão perverso o homem pode ser quando dominado pelo pecado. A relação harmoniosa do jardim deixou de existir. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do próprio irmão ao se deixar dominar pela ira após Deus desaprovar a sua atitude e a sua oferta. Gênesis 4:8. 1.1. O nascimento de Caim e Abel. Caim e Abel foram gerados após a queda, quando Deus já havia prometido um redentor da raça humana. Gênesis 3:15. Eva, por sua vez, alegrou-se com o nascimento de Caim, o seu primogênito. Gênesis 4:1. Segundo o pastor Marcos Santana da Silva, o nome Caim costuma ser associado à ideia de aquisição, sugerindo que o nascimento daquele menino ocorreu em meio a uma grande expectativa, talvez por Adão e Eva pensarem que a promessa feita em Gênesis 3:15 se cumpriria em Caim. Ele foi o primeiro ser humano a nascer após a queda, uma vez que Adão e Eva foram criados por Deus. Um comentário de Warren Wiersbe, abre aspas. Eva louvou a Deus por ajudá-la durante a gestação. Afinal,
Era uma experiência nova e ela não contava com um médico ou uma parteira para ajudá-la. Na sua segunda gestação, ela deu à luz a Abel, nome que significa fôlego, que é a palavra traduzida por vaidade pelo menos 33 vezes no livro de Eclesiastes. O nome Caim nos lembra de que a vida vem de Deus, enquanto Abel nos diz que a vida é breve. Fecha aspas. 1.2. A oferta que Deus rejeita. A Bíblia relata o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam ao Senhor, ofertando parte de sua produção. Em um daqueles momentos de adoração, o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Indignado com a decisão de Deus, Caim premeditou a morte de Abel. Gênesis 4:3, versículos 5 e 8. O dicionário Dom David acrescenta, abre aspas, Abel ofereceu a Deus frutos da terra como demonstração de reconhecimento pelos benefícios recebidos. Mas o coração de Caim não era reto diante de Deus, por isso a sua oferta foi rejeitada. Nesse ato, ele revelou seu mau caráter, mostrou-se invejoso e irado contra o irmão, recusou-se a receber as exortações necessárias para combater o pecado. Ele assassinou o irmão, negou o crime e, quando julgado, não mostrou arrependimento. Apoderou-se de Caim o temor do castigo. Deus o expulsou para longe. Foi morar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Casou-se com alguma das suas irmãs ou netas de Adão, cujos nomes ignoramos. Fecha aspas. 1.3. Uma oferta que agrada a Deus. Deus atentou para a oferta de Abel, diferentemente da oferta apresentada por Caim. Hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou das primícias do seu trabalho, movido por fé e por um caráter justo. Gênesis 4:4. Essa atitude tornou Abel um exemplo de caráter que agrada a Deus. O autor do livro de Hebreus registrou a fé, a justiça, o testemunho e a entrega de Abel, em Hebreus 11, versículo 4. Um comentário de Paul Gardner, abre aspas. Abel pode derivar de um vocábulo hebraico que significa sopro ou vaidade, para prefigurar assim que a sua vida seria curta. Ele se tornou um pastor de ovelhas, enquanto Caim, agricultor. Na época das colheitas, o mais velho ofereceu a Deus alguns dos frutos escolhidos. O mais novo, porém, apresentou os melhores animais do rebanho para enfatizar o valor e o custo deles. O sacrifício de Abel foi recebido favoravelmente pelo Senhor, mas o de Caim, não. Fecha aspas. No capítulo 1, eu aprendi que, indignado com a decisão de Deus, Caim traiçoeiramente matou Abel, o seu irmão.